Sandra Maria Fonseca da Costa. Eu nasci dia 23 de março de 1961 e nasci na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou a terceira filha, né, de 4 filhos. Meu pai militar de carreira, começou como sargento. Minha mãe dona de casa, mas para complementação de renda ela trabalhou muito tempo como costureira. E a nossa infância era, assim, talvez um aspecto característico daquele período, era uma infância assim, muito feliz, porque era uma infância desprovida, né, de qualquer necessidade material, e a gente queria brincar o tempo inteiro. Então eu tive uma infância muito feliz, podendo ir para a rua, brincar com meus irmãos, com meus amigos. Passei a minha infância até mais ou menos os meus 10 anos de idade, mudando muito, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, dos 10 até os 14 anos, um ponto mais fixo, mas depois voltamos a mudar de novo, porque papai foi sendo promovido e a gente mudava de acordo com a promoção do meu pai. Mas foi uma infância muito boa, muita memória boa daquele período, sabe? A percepção do que foi a ditadura militar, se eu não tivesse estudado, teria sido um período assim que para mim tinha passado em brancas nuvens, porque eu morava dentro de uma vila militar. E o ambiente dentro de uma vila militar era de tranquilidade, e a gente não, e como meu pai não comentava as coisas que aconteciam em casa, então era como se nada tivesse acontecendo ao redor. Quando eu fui para Brasília, é que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram mais ativas, mais militantes, e aí eu tive uma outra percepção do que estava acontecendo no Brasil, mas aquilo já era 78, 79, já era um momento mais quase de abertura política, né? Então, o endurecimento da ditadura, propriamente dita, eu não vivenciei, a não ser uma ou outra fala da minha mãe, para a gente tomar cuidado na rua, por conta de não pegar nenhum pacote abandonado, porque aquilo podia ser uma bomba, essas coisas, esses flashes eu me lembro. Mas a minha convivência, especificamente com o que estava acontecendo no país naquele momento, eu só fui ter noção plena do que aconteceu quando eu realmente comecei a estudar mais profundamente o período da ditadura. Estudei, por conta dessa proximidade do ambiente militar, eu estudei muito tempo numa escola que era mantida pelo Exército. E era muito interessante, a escola ela absorvia muito da ordem unida do militar. Então, a gente tinha sempre que fazer fila e todo mundo, né, fazendo aquela posição de que estava em respeito, né, aquela autoridade que estava presente naquele lugar. Era um ambiente de sala de aula que a gente não podia se manifestar, né? Então eu fiquei um bom tempo numa escola que era uma escola extremamente disciplinar. Depois, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, a minha formação é de escola pública. Então, eu ainda tive a oportunidade de sorver muito daquele ambiente público de educação e de qualidade. Era um ensino realmente rigoroso, né? A gente pode até questionar metodologias de ensino, mas aquele momento era daquela forma que os professores atuavam, né? Não tinha muito como fugir daquele regramento, mas era uma educação de qualidade, mas me deu a oportunidade, isso é uma outra coisa que a escola pública me trouxe, de conviver com crianças de diferentes situações sociais.
Então, eu tinha tanto amigos que moravam nas favelas próximas à escola, como eu também estudava com crianças que tinham um outro nível social, né? Diferente, inclusive, do que nós tínhamos, porque é uma família, 4 filhos. Minha avó morava conosco. E minha avó foi minha segunda mãe, né? A vida inteira ali. Meu pai, a renda mais forte vinha do meu pai, então não era uma situação de muita tranquilidade, né? 4 bocas para alimentar, todo mundo estudando, era difícil. Mas meu pai e minha mãe conseguiam, assim, dentro das possibilidades, dar o que pôde de melhor. E se não fosse a oportunidade de estudar no colégio público, meu pai não teria condições de pagar a escola para nós. Isso era fato. Então, a gente estudou. Depois eu fui morar em Belém. Meu pai foi transferido para Belém em final de 75. Estudei em escolas públicas também, lá em Belém. Depois fomos para Brasília, de novo, escolas públicas. E aí depois eu ingressei numa universidade pública. Então, a minha trajetória, a gente saiu do Rio, a gente foi para Belém, moramos 2 anos em Belém, moramos 3 anos em Brasília e voltamos para o Rio de Janeiro. Quando voltamos para o Rio de Janeiro, eu ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudar geografia. A geografia foi um professor que eu tive, uma professora que eu tive na 8ª série, que eu me lembro assim de algumas situações que ela nos colocava diante dessas situações em sala de aula. Uma vez ela chegou para a gente e falou assim, nós vamos fazer um debate. Era muito difícil um professor que fazia debate em sala de aula, e até mesmo pelo período, isso foi 76, 77. Ela chegou, vamos fazer um debate, e vocês vão falar sobre o que vocês acham que o Brasil vai ser no ano 2000. E aí o discurso daquele momento, do governo militar em particular, era que o Brasil era o país do futuro, o Brasil ia ser uma nação rica no ano 2000. E aí eu tinha convívio com uma série de literaturas que meu pai trazia para casa, que eram produzidos pela Biblioteca do Exército. Então, obviamente, o discurso era de uma nação rica, preparada para o futuro. E eu achava que realmente o Brasil ia ser, né, o ó do bobó no ano 2000. Eu jurava de pé junto. Quando ela fez esse discurso, esse debate, eu tinha um colega que morava na periferia de Belém e estudava conosco. E aí ele fez o contraponto, ele falou, imagina, com tanta pobreza, impossível o Brasil ser um país rico em 2000. Eu fiquei chocada quando ele falou aquilo. Eu falei, como assim? Mas você acha que a gente não vai superar isso? Não é muita pobreza. Eu moro na periferia, eu vejo. E sabe quando você tem um momento assim que você fala, nossa, é verdade. É um choque, porque você vive numa bolha, né? Mesmo, assim, meu pai não era alta patente do Exército, mas a gente vivia numa bolha, né? Uma bolha dentro de uma vila militar. E a visualização da pobreza era... quando meu pai pegava o carro e a gente ia fazer um passeio na cidade, que a gente via as favelas, e falava, nossa, né, que coisa... Mas tinha uma visão romanceada também no Rio de Janeiro do que era a favela. Era uma forma que o Estado tinha encontrado para amenizar um impacto social. Não, olha, é romântico morar numa favela, né? Com coisa que realmente era e continua sendo, não é de maneira nenhuma. Então, quando eu tive esse embate em sala de aula, e a professora, ela era espetacular, sabe? Uma mulher realmente guerreira, porque ter a coragem de trazer um debate dessa natureza para uma sala de aula, uma escola que tinha uma influência militar, ela corajosa. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei no meu 3º ano do 2º grau, um professor de geografia espetacular, formado na USP, e dava aula para a gente lá em Brasília, e fazia a gente pensar o tempo inteiro. Eu falei, nossa, a geografia é muito bacana, né? É legal, vou fazer vestibular para geografia. Aí eu fiz vestibular para geografia, entrei, e aí um choque.
porque a geografia que eu estudei no fundamental e no médio não tinha absolutamente nada a ver com aquela geografia universitária, que era uma geografia crítica, né, que ficava o tempo inteiro questionando a sociedade, políticas, e você realmente, até mesmo a natureza das leituras, me fez assim, nossa, será que é aqui que eu quero ficar mesmo? Então, eu sabia que era um caminho interessante e importante para mim, mas eu não tinha ainda a segurança dessa minha trajetória. Eu tranquei a faculdade por 6 meses. Vou fazer vestibular, vou tentar ver o que eu quero da minha vida. E fiz vestibular para medicina. Você imagina, porque na minha cabeça, meu pai e minha mãe nunca, em momento nenhum, falaram para a gente assim, vocês têm que ser doutor, tem que fazer direito, tem que fazer engenharia, tem que fazer medicina, porque isso é profissão. Nunca. Eles sempre respeitaram as nossas escolhas. Mas acontece que essa coisa da medicina, meu pai queria ter feito medicina, não fez, porque ele machucou o pulso e tinha uma dificuldade de movimento por causa disso. Isso, você cresceu ouvindo isso, falou, não, eu vou fazer medicina para tentar, será que eu vou satisfazer o desejo do meu pai, da minha mãe? Essa coisa que você fica no subconsciente em algum momento lá, não tão subconsciente assim, né? E aí eu fiz vestibular, eu não passei, porque na época era aquele vestibular que tinha no Rio de Janeiro, que era unificado. Então, todas as faculdades entravam no mesmo vestibular, todas, as públicas, as particulares, e eu não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina. Então, as minhas opções foram todas para as universidades públicas. E eu fiquei... eu me lembro que o corte da UERJ, que foi minha última opção, era 5.000, nem me lembro direito, mas era assim, 5.680, eu tirei 5.640. E não consegui ser chamada em segunda chamada e falei, bom, isso é um sinal dos céus. É a geografia que vai ser. Eu vou agora mergulhar nessa ciência. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa, como eu amo o que eu faço. Eu amo a opção que eu tive de realmente me dedicar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais. Geografia na UFRJ, eram os grandes pensadores da academia naquele período, dentro da geografia, estavam lá. Então, eu tive contato com essas pessoas, isso foi, assim, definidor para a minha carreira, sem dúvida. Quando eu terminei a faculdade, eu terminei o curso de Geografia no meio do ano de 85. Aí nos ofereceram, apareceu lá uma propaganda, eu me lembro, no curso. Eu fiz bacharelado e comecei a cursar disciplinas de licenciatura no segundo semestre de 85. Mas aí apareceu uma chamada de um curso de especialização em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, um curso em seccionamento remoto, que eu nem sabia o que era. Aí um professor falou assim, não, bacana, vamos lá, é uma área boa, tecnológica, tem mercado, vai fazer. Aí eu me inscrevi, fui selecionada e em Rio Claro comecei a ter contato com essa técnica. Falei, nossa, que coisa bacana, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que eu tenho essa tendência tecnológica. Aí me inscrevi para o mestrado no INPE, sem a menor ideia de como era esse processo seletivo do INPE. Não sabia mesmo. Eu achei que eu mandando toda a minha documentação para lá era suficiente. Eu sempre fui uma aluna muito boa, muito dedicada. Eu trabalhei com iniciação científica desde o meu 2º ano, muito envolvida com pesquisa, publicação. Então, eu tinha um ambiente acadêmico que dava ao meu currículo um certo recheio para aquele período, né? Aí eu falei, eu vou me inscrever. Eu não sabia que eu tinha que ter ido ao INPE, conversado com os professores, me apresentado. Fiz nada disso. Você vê o que é destino, né? O destino estava me reservando realmente surpresas muito boas. Porque quando eu fui chamada, porque aí saiu o resultado, e eu vi o resultado, falei, nossa, eu vou para o INPE. Nem eu acreditei, né? Quando cheguei aqui no INPE, em 86, eu descobri que eu tive uma sorte absurda, porque eu pedi, a minha
pré-proposta de dissertação, eu queria trabalhar com áreas urbanas, porque eu tinha me aproximado de uma professora que era geógrafa urbana. Trabalhei com favelas no Rio de Janeiro, favelas em pequenas e médias cidades, depois favela na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tinha essa proximidade com os estudos urbanos. E eu fiz uma proposta de usar o sensoramento remoto para mapeamento de favelas na cidade do Rio de Janeiro e compreensão desse processo. Quando ela leu o meu projeto, isso ela me contou depois, né? Eu era a única geógrafa que tinha aplicado para trabalhar com áreas urbanas. Ela era geógrafa, essa minha orientadora. Então, ela já disse que já tinha me selecionado pelo fato de eu ser geógrafa. Aí, ela selecionou algumas pessoas. Quando ela foi, porque não tinha prova, a seleção era meramente curricular e histórico-escolar. Aí ela foi olhar meu histórico, notas muito boas e tal, e foi olhar as cartas de apresentação. A carta da minha orientadora, a professora Terezinha, e a carta de um professor que era muito próximo a ela e eu não sabia, que era o professor Xavier, que era um ícone na área de geoprocessamento no país, e ele tinha sido orientador dela. Quando ela leu a carta dele, ela falou assim, o Xavier não ia indicar uma pessoa que não teria condições de realmente fazer o mestrado aqui no INPE. E aí você vê duas situações que eu não tinha ideia que poderiam me favorecer. E aí eu entrei no INPE, foi outro choque. Porque geógrafa, eu tinha feito um pouco de matemática na graduação, mas caí no INPE, imagina, cálculo vetorial, nunca tinha estudado isso na minha vida. Quando eu entrava em física, era física para entender fenômenos atmosféricos. Falei, gente, como que eu vou sair dessa? Me meti nisso, agora eu tenho que... minha personalidade também, né? Quando eu me metia numa coisa, eu falei, não, já que eu estou aqui, eu vou fazer isso bem feito, vamos fazer. Mas foi um ano de um sofrimento, nossa, porque você fica questionando a sua competência, porque é uma pressão. Agora eu acho que mudou muito, né? O INPE está muito mais humanizado, mas naquela época era assim, era trimestre, né? A avaliação era trimestral, e se num trimestre você tivesse a sua média global inferior a B-, que era 8 era B-, você estava fora do INPE. Então, você ficava o tempo inteiro se questionando se você tinha competência para estar lá. Um absurdo, todo mundo tem, né? Mas era o período. Graças a Deus, passou. E eu vim, então, isso foi em 86. Eu fiquei aqui até janeiro de 90. Eu defendi minha dissertação em outubro de 89. Eu fiquei trabalhando num projeto do macrozoneamento do Vale do Paraíba, que tinha acabado de começar, né, uma Vale naquela época, mas fiz o concurso para 2 universidades públicas, porque eu queria ser professora universitária. Passei no concurso da Federal de Santa Catarina, em 2º lugar, e passei no concurso da Federal de Minas Gerais, em 1º. Aí eu fui trabalhar em Belo Horizonte. Então, fiquei em BH 2 anos, exatamente esse período. Durante esse período, eu continuei vindo a São José e aí conheci meu marido. Você imagina, eu morei aqui 4 anos, nunca tinha encontrado com ele. E a gente transitava nos mesmos ambientes, a gente nunca tinha se cruzado. E aí, durante esse período de idas e vindas aqui em São José com o projeto que eu tinha com o INPE, eu o encontrei numa situação mais inusitada possível. Aí a gente começou a namorar, resolveu casar, porque já não era mais menininha, né? Assim, não tinha que ficar pensando muito, né? Quer ficar junto ou não quer ficar junto? Essa era... Foi, inclusive, ele... E aí, você quer ficar comigo ou não? Eu falei, nossa, casar? Porque eu não queria casar. A minha mãe achava que eu ia ficar solteira pro resto da minha vida, porque isso nunca foi projeto de vida para mim. Então, quando o André falou assim, não dá para você ficar morando em Belo Horizonte, eu aqui, você tem que vir para cá. Ou a gente acaba o nosso relacionamento, porque eu não tenho condições de sair de São José. Aí eu falei, bom, eu sou professora.
tenho mestrado, eu quero fazer doutorado. Pô, o André, nesse momento, é o homem da minha vida. Pode ser que daqui a 20 anos não seja mais, continua sendo. Super companheirão, né? 27 anos juntos, né? Super companheiro. Aí eu vim, assim, pedir demissão de um concurso. Quando eu falei isso para o pessoal, eu falei, você vai pedir demissão de um concurso público? Eu falei, tudo bem, gente, eu vou, aparecem outros, vão aparecer outros, eu vou para São José, eu vou buscar minha felicidade. E aí, desde então, estou aqui. Direto, são 27 anos. Mas intermitentes são 31 anos de São José dos Campos. São José me deu muitas alegrias, muitas. Se você pensar assim, nossa, em algum momento você teve vontade de ir embora daqui? Nunca. Nunca tive. Eu amo demais essa cidade, as amizades que eu construí aqui ao longo desses anos. Fico até emocionada, porque a minha relação com a cidade é de um amor, assim, enorme, muito grande. É difícil falar quando a gente está envolvido emocionalmente com um lugar, né? Mas São José é um município que ele poderia dar muito mais à sua população do que ele realmente dá. A minha análise é essa. Porque dificilmente você encontra um município nesse país que tem tanta saúde econômica, né? Um município que tem uma arrecadação espetacular, um município que tem um PIB elevado, renda per capita, que não é padrão social, eu sei disso, mas uma renda per capita alta, que tem possibilidades de investimento social, porque tem gordura para fazer isso. Aí tem tanta coisa ainda que tem que ser feita. Isso para mim, parece que a gente patina naquilo que é mais emergencial dentro do município. Então, como eu vejo, se eu for fazer uma análise de fora, no sentido, quando falo de fora, assim, uma pessoa que é um visitante, vem um visitante, como eu já recebi várias visitas aqui, falando, nossa, mas São José é uma cidade fantástica, quanta riqueza, não tem pobre nessa cidade. Aí eu fico ouvindo isso e falo, tem bastante, tem muita pobreza nesse município, mas ela não aparece, ela não é visível, porque ela não está nos lugares onde a gente transita, né? Então, isso obviamente é resultado de uma política já de longa data, de remoção de famílias, de população da área central, famílias pobres da área central, e colocando essas famílias bem longe do dia a dia da população, para ninguém ver o que está acontecendo, né? Então, eu vejo São José como uma cidade dividida. Assim, ela é explicitamente dividida. Você tem a cidade dos ricos, a cidade da classe média e a cidade dos pobres. Isso para mim, é claro. E em momento nenhum, assim, ao longo desse tempo todo, a gente tem algumas políticas que tentaram corrigir esses desvios, vamos colocar dessa forma, mas a gente não obtém sucesso, porque o mercado imobiliário, eu já sei que quando eu falar isso, o pessoal fala assim, ela é contra o mercado. Não tem como você ser contra o mercado no mundo que vive do mercado, né? É até inocência demais minha vir com esse discurso. Mas o que eu observo é que o mercado imobiliário, ele, atuando junto ao poder público, ele consegue fazer com que essa cidade ela se torne cada vez mais dividida, cada vez mais segregada e cada vez mais uma anticidade. Porque aquele espaço da diversidade, né, da possibilidade do convívio mútuo, ele está cada vez mais reduzido. Tem
várias situações, né? A mulher, uma cientista da área das humanidades, né? Sou esposa, sou mãe, moro num município tecnológico, trabalho numa universidade comunitária. Então, há um monte de variáveis aí que, se você não tiver força, você é engolido. Não tem como, não tem para onde ir, né? Porque, assim, obviamente, eu optei por casar, eu optei por ter filhos. Então, poxa, só veio um filho, mas eu gostaria de ter tido mais filhos, né? Não veio mais, não é porque eu não quis, é porque não veio mesmo. Mas é uma opção, então eu não posso abrir mão disso em momento nenhum. Foi uma opção. Minha filha é prioridade de vida, sempre. Ela está comigo agora essa semana, porque está sem aula, então ela está aqui com a gente. Nossa, ontem eu saí da cozinha às 11 horas da noite. Fui fazer jantar para ela, fiz sobremesa, fiz um monte de coisa para ela. Ah, filha, tá aí, ó. Meu marido é hiper parceiro, ele nunca foi obstáculo para absolutamente nada. Pelo contrário, sempre me incentivou. Quando eu resolvi, porque eu estava na Univap quando eu comecei a fazer o doutorado, e eu resolvi fazer um estágio no exterior. Você imagina um homem parar de trabalhar durante um ano para acompanhar a esposa que vai fazer doutorado sanduíche na Austrália. Ele foi, né? Trabalhou de ajudante de cozinha, não tinha necessidade nenhuma de passar por isso, me deu uma força. Se eu estivesse sozinha, eu não teria conseguido. Ele me ajudou. Então, o fato de eu ter também um marido como o André faz toda a diferença na minha vida, porque ele está ali, em momento nenhum, sempre, vamos lá, não desiste, né? Ele me ouve muito, porque o dia a dia acadêmico não é trivial, né? Então ele me ouve muito. Então, assim, esses dois momentos da minha vida me deram condições e me fortaleceram para eu poder tocar os outros. Então, ser acadêmica, geógrafa numa cidade tecnológica como São José. Nossa, isso é, assim, motivos de desconfiança o tempo inteiro, é muito engraçado, né? Talvez hoje um pouco menos, mas São José é uma cidade de homens e uma cidade de engenheiros. Isso aí tá aí na administração pública, tá em todos os setores da cidade, né? Então, mulher humanista, né? Acadêmica, como assim? Né? Como é que eu vou conseguir? Porque, assim, quando eu terminei o doutorado, que minha filha nasceu sequencialmente, fiquei uns 2 anos vivendo em torno dela, e aí eu falei, bom, agora vou voltar para a academia. Comecei ali no meu projeto de desenvolvimento acadêmico, publicação, projeto. Não é trivial você ter que superar e enfrentar essa situação toda, porque há preconceito, ele é velado, mas ele existe. Né? Ninguém chega e fala para mim, você é mulher, você é geógrafa, ninguém fala isso. Mas a gente observa isso em pequenas coisas, pequenos comentários, pequenas ações. Né? Então, não vou falar para você que foi um céu de brigadeiro, eu falo mar de almirante, céu de brigadeiro, não foi. Foi o tempo inteiro um processo de você se reafirmar, né? Dia após dia, provar que... E aí, aqui dentro, a gente vivencia isso de uma maneira mais velada, mas a gente observa que há um preconceito estabelecido que é social mesmo, né? Tá dado. Fora daqui, eu tenho que provar mais ainda porque eu sou de uma universidade comunitária. Mas como assim? Essa universidadezinha aí é o quê? Né? Então, você tem que competir em grau de igualdade com porque, assim, se você pega um professor Univap, professor USP, o professor da USP, ele vai faturar o projeto já de cara porque ele é USP.
Mas o que eu aqui tenho que fazer, então, para eu estar aqui? Nossa, muito mais. Publicação, você tem que mostrar o tempo inteiro que o seu trabalho é de qualidade, sabe? Não é trivial. Então, hoje, eu me coloco em pé de igualdade com vários profissionais de várias instituições públicas, mas não foi uma trajetória trivial. Eu nunca coloquei isso como um projeto de vida, porque tem gente que o projeto de vida é ascender administrativamente, né? Eu nunca quis. Tanto é que a minha trajetória dentro da universidade, assim, o antigo reitor, a gente brigou muito, sabe? Muito, porque eu fui coordenadora de curso de graduação, eu não aceitava várias coisas, saí da sala dele batendo porta, ele quase me mandou embora. Mas depois ele me colocou como coordenadora do mestrado e foi sempre uma luta, a gente tinha um embate assim, né, quase que diário, eu e ele. Quando, em 2011, na verdade foi assim, em 2007, eu consegui uma bolsa da CAPES para fazer pós-doc. Mais uma vez, aí, meu marido para tudo que ele estava fazendo para ir comigo 1 ano no exterior, né? Aí nós fomos para os Estados Unidos, quando eu voltei cheia de expectativas, né? Eu falei, nossa, que abriu mais ainda um universo acadêmico para mim. E quando eu retornei, o reitor, na época, o professor Batista, ele tinha uma forma de administrar muito particular. Então, ele nunca perguntava para a gente assim, você quer assumir tal cargo? Nunca fazia isso. Ele, de repente, jogava uma bomba no nosso colo, como foi a direção do IPD. Eu me lembro que eu cheguei dia 3, 4 de agosto, eu vim aqui falar com ele, conversamos e tal, e voltei para a sala de aula. Daí, quando foi dia 31 de agosto, às 6 horas da tarde, uma sexta-feira, saiu uma portaria na intranet. Aí um amigo meu me ligou e falou assim, e aí, diretora, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem, Vlad, como é que você tá e tal? Eu tô bem, você já viu Porque eu não entendi, ele falou diretor, eu nem me dei conta. Você já viu a portaria na intranet? E não, então você vai lá e depois você conversa comigo. Quando eu abri, eu caí do cavalo. Eu falei, gente, meu Deus, diretora do IPD, não acredito, eu não quero isso para mim, eu não queria mesmo. Porque quem estava na administração já há 12 anos não queria sair daquela forma como saiu, né? Então, eu assumi a direção do IPD contra tudo e contra todos, porque ninguém queria. E isso ali, naquele momento, eu senti isso. Mulher, geógrafa, administrando o centro da universidade naquele momento, mais pesado, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Eu sofri durante 4 meses por conta de toda a resistência que aconteceu dentro do Instituto. Todo dia, gente, foi assim, era um desgaste, porque todo dia tinha uma novidade, era uma ação contrária, era uma tentativa de me derrubar o tempo inteiro. Chegou no final do ano, a gente teve uma situação muito desgastante interna. Eu, como diretora, e a gente não tinha pró-reitoria de pós-graduação. Então, o diretor do IPD, ele também era o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. A gente teve um desgaste imenso em todas as agências de fomento, CAPES, CNPq, FAPESP, eu tive de visitar todas essas agências. Imagino, me lembro que uma vez eu me dirigi à CAPES por conta desse problema em particular, e falei assim, bom, eu vou na CAPES, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou à CAPES. Aí mandei um e-mail, na mesma hora eu falei assim, eu queria me apresentar ao presidente da CAPES, imagina, eu toda meiga. Vou lá, né? Vou falar que eu sou a nova diretora e tal. Imediatamente aceitaram
e marcaram uma reunião com o professor Jorge Guimarães. Quando foi isso, eu falei, tem coisa aí. Quando eu cheguei na sala dele, uma mesa, vários profissionais da CAPES, e eu entrei, quando eu olhei assim, ele estava sentado na ponta da mesa, os outros em torno. Eu cheguei e falei, gelei, falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, professora Sandra, eu quero saber o que a senhora quer aqui conosco, porque eu já estou cansado de receber reclamação da Univap. Eu não aguento mais, minha caixa postal não aguenta mais. A senhora pode explicar o que está acontecendo na sua instituição? Que desmandos foram esses, não sei o que. Daí ele veio... Aí eu olhei para ele, eu falei que eu me lembrei para ele, falei assim, professor, o senhor quer a verdade? Então eu vou contar a verdade para o senhor. Aí eu contei para ele tudo que eu havia vivido dentro do Instituto, não só como diretora, mas como profissional, antes. Tudo que havia sido feito e o que a gente estava vivendo como instituição comunitária, não sei o quê. Eu sei que quando ele me ouviu, eu falei 1 hora, sem parar. Eu falo, né? Percebe que eu falo muito, então imagina. Falei 1 hora sem parar. Eu acabei de falar, ele falou assim, não, ok, eu já entendi um monte de coisa, então no final das contas a instituição tem razão. Mas a senhora vai voltar lá, a senhora vai fazer um relatório, ou seja, no final das contas a gente acabou amenizando, mas levou 2 anos de desgaste nesse processo. Eu vou chegar como na minha chegada à reitoria. Em 2011, já tudo apaziguado, né, a Univap passa por um momento super assim, delicado, porque foi em 2010, ou 2009, acho que foi 2010, a promotora da Procuradoria de Fundações veio nos visitar e solicitou a alteração do nosso estatuto, tanto o estatuto da universidade quanto o estatuto da FVE. E o que ela pediu é que a gente alterasse, em particular, 2 artigos que tratavam da eleição. Ela queria que a eleição a reeleição fosse finita, porque do jeito que o estatuto estava, o reitor e o presidente poderiam ser reeleitos ad eterno. Então, o que ela queria é que aquilo fosse finito. Então, que a gente mudasse para, no máximo, 2 gestões de 4 anos, tanto para presidente quanto para reitor. Quando ela pediu isso, nós ficamos o ano de 2010 inteiro discutindo o estatuto. Quando chegou em dezembro de 2010, a característica, né, do reitor daquele momento, que também era presidente da FVE, ele fez um estatuto e aprovou o estatuto. Obviamente, nós não obedecemos aquilo que ela havia solicitado. Como não obedecemos, quando ele enviou o estatuto para ela, ela veio, não aceito. Não era isso que eu queria. Né? Aí ela mandou um estatuto novo para a gente e falou, ó, tá aqui. Eu não estou perguntando a vocês se vocês estão de acordo ou não. Eu quero que vocês discutam em cima desse estatuto e é esse estatuto que vocês têm que discutir e, se não discutir, intervenção. Então, nós ficamos numa situação como instituição bastante frágil, porque ou a gente acatava as deliberações ou a instituição ia passar por uma intervenção. Naquele momento, a gente tem um processo de cisão interna absurdo, porque o presidente... tem uma outra coisa que antecede, e especificamente, ela já tinha feito isso, e aí saiu uma reportagem na revista Vale Paraibano, na época, falando da máfia da Univap. E aquela reportagem mexeu muito com a administração superior e o reitor, presidente, ele abdicou da presidência e ficou só como reitor. Então, ele abdicou do cargo que tinha mais poder. Acho que, na época, ele não percebeu isso. Então, quando ele faz isso, o presidente que assumiu naquele momento, como que ele encarou isso? Sobrevivência da instituição. Vou levar isso para o conselho e vamos discutir isso no conselho. E ele resolveu... Então, a gente começou uma discussão sobre o estatuto proposto que começou a causar
uma divisão interna absurda. E aí a gente, um determinado momento, quando nós estávamos para aprovar, na verdade, para botar em votação o estatuto, houve uma tentativa de mudança da estrutura administrativa, mexendo na composição do conselho. A promotora não permitiu que aquilo acontecesse. Nós estávamos realmente sob júdice. Se nós não tomássemos cuidado, a instituição ia realmente passar por uma intervenção. Então, nós levamos o estatuto. Então, foi uma luta interna e, naquele momento, um grupo de diretores percebeu que, se a gente não discutisse o estatuto proposto por ela, nós não iríamos sobreviver. Isso era fato. Então, o que era mais importante? Defender a ideia do reitor ou defender a instituição? Defender a instituição. Então, a gente foi para uma briga interna enorme. Foi realmente um período assim, de desgaste, porque a gente convivia com ele e ele não aceitando e chamando a gente de traidores. Traidores, traidores, traidores. Nós aprovamos o estatuto da FVE, nós precisávamos de 2/3 do conselho. Nós aprovamos com 2/3 do conselho. Nem mais nem menos, dali, ó. Quando saiu o resultado, para a gente foi uma vitória. Né? Nossa, mas e agora? E aí foi pior, porque o reitor não aceitou o resultado, resolveu questionar o resultado, questionar na justiça, então ele fez uma portaria para contratar um advogado, queria entrar com uma ação contra a FVE, ou seja, a mantida ia entrar com uma ação contra a mantenedora. Isso não existe em termos de estatuto. E ali foi o fim, porque aí ele foi demitido e a gente teve então, um ano sequencial, isso foi final de 2010, não foi? No final de 2011. A gente tinha que fazer uma eleição e aí a gente, porque estava proposto nas disposições transitórias do Estatuto Novo, naquele momento, um monte de gente veio falar comigo, porque assim, eu encabecei, foi uma liderança natural pela instituição, por aquilo que eu já tinha vivido dentro dessa instituição. Muita gente pensando, você tem que sair candidata à reitoria, você tem que sair candidata à reitoria, vamos lá. Poxa, você é mulher, não sei o quê, parará, né? Vamos lá. Então, eu fui para essa primeira eleição realmente assim, cheia de ideais, né? Eu falei, poxa, que bacana, vamos lá. E eu fiquei, em todos os pleitos, eu fiquei em segundo. Então, a gente teve um primeiro pleito, eu fiquei com 30% dos votos. Aí, nós fomos para o segundo pleito, que foi no conselho da universidade. Eu fiquei em segundo lugar. Aí, fomos para o conselho da FVE, os 3 mais votados. E o conselho curador, naquele momento, elegeu o professor, não era chapa. Você elegia o reitor, depois tinha uma eleição para eleger o vice-reitor. Então, ele foi eleito reitor e eu fui eleita vice-reitor. E aí, assim, quando eu entrei, eu falei, pô, mas eu queria a oportunidade de realmente trabalhar mais na mudança da instituição. Mas tudo bem, vou nessa pegada de vice-reitoria, vamos ver o que vai dar. E aí eu conheci de maneira mais próxima o professor Jair, que é uma figura fantástica. Então, assim, o nosso primeiro mandato, os primeiros 4 anos de gestão, foi uma gestão de tentar arrumar a casa, porque foi tanta descoberta, cada vez que a gente abria o armário, saía um cadáver. Foi tanta coisa. E eu, assim, aprendi a trabalhar com ele e a ver, assim, como é diferente você conviver com um gestor que argumenta e contra-argumenta e não impõe e que discute. Então, eu aprendi muito ao longo da administração com ele, porque eu sou muito sanguínea. Ele mesmo fala que eu sou sanguínea, eu sou mesmo. Aprendi, inclusive, a controlar um pouco mais esses meus ânimos. Né? Se bobear, se eu
encontro alguém que, né, que fala uma besteira, eu já vou para cima. Então, calma, respira, sai de cena, pensa, depois você tenta resolver o problema. Então, ele me deu essa tranquilidade na gestão. Tanto que quando a gente... Então, assim, esses 4 primeiros anos foi de tentativa de arrumação da casa. Quando foi para o segundo mandato, eu não queria mais participar da gestão, eu tinha tomado a decisão. Fiz minha parte, está ótimo, estou saindo de cena. Aí o professor Jair me convidou, não, Sandra, eu não vou sozinho para esse segundo pleito, você vai comigo. Você está achando o quê? Que você entrou nessa história toda e vai sair, né? Então, essa segunda eleição foi muito desgastante. Porque eu sempre acho que, como a gente está numa universidade, os debates estão todos eles no campo das ideias, né? E que você não tem... Imagina, eu boto assim, a minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Não durmo com tanta tranquilidade assim, porque eu não consigo por causa de outras coisas. Mas assim, o que eu fiz ao longo da minha vida profissional nessa universidade, eu nunca, em momento nenhum, eu fiz qualquer coisa que não tenha sido ético. Né? Minha postura como professora, como acadêmica, eu sou amiga dos meus alunos, eu luto por essa instituição o máximo que eu posso e, de repente, você vai para um processo eleitoral que a sua moral é questionada, nossa, minha vontade era sair correndo. Isso aqui, falei, nossa, não estou numa universidade. Vamos discutir propostas, nós estamos aqui para isso. Agora, você vai falar da minha moral? Não permito. Isso não posso achar que isso é natural de um processo eleitoral dentro de uma instituição de ensino. Não é. Então, essa eleição, ela foi muito desgastante. Bastante, assim, a ponto de eu chegar e falar assim, não quero nunca mais na minha vida participar de eleição nenhuma. Esse foi o meu, o meu discurso, assim que acabou a eleição, porque eu falei, não aguento isso, essa universidade tem que crescer, as pessoas não podem se apequenar dessa forma, né? Então, assim, o dia a dia à frente da vice-reitoria, e assim, eu sempre falo que vice-reitor, como dizia o Chico Anísio, o vice é aquele que é sem nunca ter sido, né? Então, a vice-reitoria não me dá trabalho, graças a Deus, porque o reitor não se ausenta, é uma pessoa atuante, mas ele me deu de presente a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E isso realmente é um trabalho diário nosso, de tentar mostrar que a universidade, apesar de uma universidade comunitária, que é uma universidade pequena, que nós somos gigantes. E aí os resultados nos últimos 6 anos do ranqueamento universitário nos tem colocado o tempo inteiro entre o primeiro resultado nos colocou em 2º lugar, instituição de pesquisa no estado de São Paulo, entre as universidades particulares. E a gente está em primeiro já há algum tempo. Esse ano a gente já, sim, o último ranqueamento, não só ensino, pesquisa, inovação, então é gestão e comprometimento dos nossos professores, dos nossos alunos, né? Tudo. Ai, gente, não desista nunca. Nunca. O joseense, porque o joseense, ele é o joseense que a família está aqui desde sempre. É o joseense que a família veio migrante do Nordeste. É o joseense que a família veio do interior de Minas. É o joseense que a família veio do exterior. Então, o joseense, ele é múltiplo. Né? São várias culturas, é um caldo cultural que tem nesse município tão lindo. Outro dia eu fui dar uma palestra numa escola pública, lá no Monte Castelo, uma turma de 9º ano. Eu comecei a conversar com esses meninos sobre direito à cidade, meninos de 13 anos, 14 anos. O que era direito à cidade? Que eles eram, vocês são cidadãos, vocês têm que entender um pouco mais essa cidade, né? Aí uma menininha levantou a mão e falou assim, professora, a minha família é migrante do Nordeste, a gente veio para São José, a gente não tinha onde morar, a gente foi morar no Pinheirinho. Porque
porque eu estava falando do Pinheirinho para eles, né? E aí, professora, meu pai demorou para arrumar trabalho, minha mãe demorou para arrumar trabalho, e a gente foi acolhida no Pinheirinho. Então, quando eu ouço as pessoas falarem do Pinheirinho, eu fico com tanta dó, porque minha família veio para cá e foi acolhida ali. E aí eu falei assim, tá aí, ó, esse é o joseense. Eu sou joseense da resistência, né, que não desiste. Então, o meu recado é esse, não desista, lute pela sua cidadania. Faça valer o sacrifício da sua família, porque ela não veio aqui à toa e você não está aqui à toa. Então, lute. Lute pelos seus direitos. Seja mais atuante, tenha mais voz junto ao poder público, porque se não houver isso, a gente não vai transformar realidades. Porque sem a participação do povo nesse processo democrático, a gente não muda nada. Então, meu conselho é esse, porque eu nunca desisti dessa cidade, nunca. É por isso que eu estou aqui até hoje.